Chat, YouTube, vamos lá. Vamos ver um videozinho aqui. Legal, que eu não tô mostrando a tela. Coisa boa. Como o Japão escondeu seu passado sombrio. Paradoxo do Kawaii e fofura política. Vamos ver esse vídeo aqui. Eu comecei a ver esse vídeo, achei bem interessante. Aí eu falei, mano, vou ver ele em live porque parece ser maneiro. A gente pode discutir várias paradas aqui. Então, vamos ver, mano. Vamos ver, parece ser da hora. Então eu falo pra você, Japão, o que você pensa? Animes? Primeiro essa parte de animes, mangás, né? Anime. Mangá e anime. Algo mais? Samurai. Cultura otaku mesmo. Fofura do Japão. O cara foi lá na Liberdade, né, fazer essa pergunta. Ele foi no lugar certo. Tá tentando esconder alguma coisa? Pesquisem Já sobre as aprendi prioridades que eles fizeram. Um bom exemplo seria o Japão nunca reconheceu nenhum dos crimes dele. Sim, eu acho que o Japão passa como fofo sim, mas acho que eles na real aprenderam depois de 2 bombas nucleares. Você sabe o que é kawaii? Que Você sabe? isso? É fofo. E o que você pensa quando eu falo kawaii? O que vem na tua cabeça? Lolita. Lolita. Aprende aí, ó. Toma 2 bombas. Aprende aí, ó. E aí, suave, tranquilo por Cara, aí? meteu. Vamos mais uma vez falar sobre soft power. Só que agora vamos viajar pro Japão. Por um segundo achei que ele ia falar soft porn, mano. Que isso, cara. Acho que minha mente já tá corrompida já. Já tá derretida meu cérebro. E falar sobre kawaii e autoritarismo fofinho. Você já ouviu falar nisso? Como eu perguntei na Sua redes mente do tá canal, bem eu mesmo. descobri que Nem pensei nisso. Mano, foi a primeira coisa. Eu vi soft, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Desculpa. Perdão. metade não sabe o que é kawaii, aí vai uma tradução. Kawaii Não é aquela moto? Kawasaki? Desculpa. é fofinho, cuti-cuti, aquilo que dá vontade de apertar. Mas é muito mais do que isso. Kawaii também é um movimento, uma cultura, uma subversão dos jovens, uma apropriação do mercado e também um jeito que o porra! governo japonês usou pra manipular a cultura mundial pra construir uma imagem sobre o Japão. Você fazia ideia disso? Pois é, esse Não. é o assunto do nosso vídeo de hoje. Essa é uma história de culpa, delito, Ih, cadê? mercado, capitalismo tardio e muita fofura. Se você gosta desse tema, já deixa o seu like aqui embaixo Fake pra você não news. esquecer depois. Comenta aqui e fica até o final do vídeo. So desu né? Espero que você goste e bom episódio. Tá ligado que ele pode ter falado qualquer coisa ali que a gente não sabe, né? Que a gente não entende. Aí ele pode ter falado só símbolas aleatórias e falar que falou alguma coisa, né? Então, né? É bem difícil escolher um recorde de tempo pra começar esse episódio, porque eu não sei exatamente o que você sabe sobre o Japão. Então, fico eu daqui, decidi isso? voltar lá pra metade dos anos de 1800, isso? quando o Japão ainda estava Falsas isolado acusações. na política de reclusão e vivia sobre o período do shogunato. Isso até a era Meiji, quando o Japão se colocou numa refundação. Na virada do século XIX para os anos de 1800, o país abraçou o capitalismo expansionista e entrou na moda aos olhos da Europa, quando passou a buscar um imaginário de nacionalismo japonês, um modo de ser visto pelo mundo. O imperador japonês intensificou a presença do país em eventos internacionais, principalmente em exibições de arte, numa tentativa de atrair o público ocidental para suas belezas e outras coisas nem tão belas assim. 3 conflitos marcaram a partir de 1905 o período de expansão imperialista, ou o domínio de territórios, a Guerra Russo-Japonesa, a Guerra da Coreia e o Massacre de Nanquim, na China, que mantiveram os territórios chineses e coreanos sob o domínio do Japão até a Segunda Guerra Mundial, o que deixou marcas profundas na população desses dois países. Então, ao mesmo tempo que o mundo admirava o Japão, sua tecnologia de guerra e a sua arte zen, havia um medo. A mistura do confucionismo Japão. com o conservadorismo alemão tornaram o Japão aquilo que o mundo passou a chamar de perigo amarelo, que já falamos algumas vezes aqui no canal. O mundo se perguntava, como o Japão tem tanta força sendo um país tão pequenininho? Até onde? Ah, mano, porque o segredo não é o tamanho, né? Onde o Japão vai dominar os territórios? Seria o povo asiático um povo inferior, de pensamento mesquinho? Essas eram perguntas que rodavam o O segredo é saber fazer, né, família? Vambora. Sai daí, que eu não início do nostalgia. século XX. A O Nostalgia nem posta mais vídeo. Segunda Guerra Mundial serviu para amedrontar ainda mais a comunidade internacional contra o perigo que o Japão representaria para o mundo. O Japão aderiu, Mano, os caras vão entrar na guerra dançando, olha isso. Nada a ver, né? mas a comunidade Olha internacional lá. Guerra. Aí começa a dançar. contra o perigo que o Japão representaria para o mundo. O Japão Os caras aderiu ao foram- eixo e junto com a Itália. Não, eu ia falar que eles inventaram o TikTok, mas não foi eles, né? Foi a China que inventou o TikTok. Desculpa aí, já cometeu uma gafe aí. Foi mal, rapaziada.
A Alemanha fizeram o estrago que você já conhece, eu não preciso repetir. E enquanto se juntava ao eixo, no senso comum, o Japão fazia uma autopropaganda de si enquanto herói da humanidade. Após a detonação das 2 bombas atômicas, que o Japão foi destroçado, o país passou a buscar aquilo que o historiador japonês Yoshikuni Igarashi chama de narrativa fundadora do pós-guerra japonês, que tirava o país de uma potência militarista imperialista. Depois de ter explodido, eu tinha que parar mesmo. Aquilo foi ruim, mano. Para ser um país pacífico. Mas de fato, se você olhar na carta do imperador e na renúncia do japonês no pós-guerra, você vai ver lá que realmente o Japão promete nunca mais ter armas, ter exércitos e não invadir mais nenhum país. Aí os caras criam o Naruto, né? Que é maior. Nada a ver com. No Eu entanto, queria falar outra coisa, segundo mas não pensei em Igarashi, nada. diferentemente da Alemanha, que assumiu a responsabilidade e buscou se desculpar pelas atrocidades da guerra, o Japão nunca fez o mesmo com ninguém. Ao contrário, o Japão se preparou direitinho pra olhar no fundo dos olhos do mundo e dizer: poxa, mas eu sou o Japão, eu sou tão kawaii, eu sou tão pequenininho. Então, como a gente vai falar muito sobre o soft power japonês, talvez tenha De gente novo, lá em casa que mano, não soft. saiba o que é hard power e soft power. E eu queria que você desse uma isso? definição bem breve para as pessoas entenderem. Ou até mais do que isso, também dizer, porque eu vejo que os críticos às vezes dizem que não existe mais essa coisa de soft power, que isso já é uma leitura ultrapassada, que pós-Guerra Fria não faz sentido. Você concorda com essa visão? Não concorda? Como é que é? Que eu já vou pegar já. Acho pra- bem vai bacana sim. começar com os Confio. aspectos teóricos, porque assim, a gente pode discutir a validade ao longo do tempo, mas Chegando os japoneses falando Naruto, Goku, Sasuke. Desculpa. Minha cadeira já desceu de novo, velho. acabam nos dando Caraca, parâmetros olha de isso! análise, né? A gente pode criticar, concordar mais ou menos, né? Então, nesse aspecto, eu sempre considero que Eu tô no chão. retomar alguns conceitos para a gente poder Não, que isso. Eu tô estudando, eu sei o que eu tô falando. começar a conversar é bem bacana, né? E no caso, o hard power Presta atenção, gente, isso tá era sério. um conceito, como você mencionou, da época da Guerra Fria, que tinha muito a ver com poder militar em particular, né? Então, as relações de poder entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, eles eram medidos pela quantidade de ogivas que se tinha, né? Então, e era uma O corrida. tamanho da ogiva, né? Era medido no tamanho da ogiva. E quando se falava de corrida armamentista, era contar ogivas nucleares, quem tinha mais ogivas nucleares. Então, assim, sendo bem simplório, era essa forma que se contava quem era mais poderoso. Os Estados Unidos, Porque só japonês pode falar do Japão? Onde que isso... Lula. Da onde isso? ou ex-União Soviética. Ao ponto O cara de, falando aí. em algum momento, se Ah, discutir tá. quantas vezes deve dois ser países porque- poderiam destruir o planeta Terra, né? Então, assim, não ia sobrar ninguém, porque assim, Deve ser porque esse cara aí estudou isso aí, porque interessa ele aí, né? Sei lá. Eu acho que não tem. Acho que, tipo assim, eu acho que as outras. Ah, sei lá, foda-se, na real. Não sei porquê também. Não, porque, tipo assim. Talvez. Talvez ele seja descendente, então ele tem uma tendência a mais a estudar mais sobre isso, ele tem uma vivência mais de dentro pra poder falar. Entendeu? Porque. Do que uma pessoa que tá de fora disso. A pessoa que tá de fora, ela pode falar, mas a pessoa que tá mais por dentro pode falar melhor e com uma outra visão. Com uma visão mais de dentro da parada do que alguém que só tá olhando por fora. era tanta bomba, tanta ogiva nuclear. Então, esse é um aspecto. Mas um outro ponto que eu acho que é importante quando a gente fala de hard power é o aspecto econômico. Hard que também power? está dentro do hard Desculpa. power. Apesar de não parecer, né, algo tão concreto como as bombas, né, mas a economia ou o poder econômico também é um fator considerado na teoria como um hard power. Então, quem tem mais poder econômico costuma ter mais poder de influência, né? Acaba conseguindo ter mais influência. Bom, e o segundo ponto que é o soft power. Então, acabando a Guerra Fria lá em 89, a queda do Muro de Berlim, depois em 91 a dissolução da ex-União Soviética, começou a se perceber que o poder militar não era mais o elemento central para se pensar as relações internacionais, porque não se pensava em Não ter era uma mais o guerra, tamanho uma da disputa bomba. intensa como havia na época da Guerra Fria. E aí se pensava, bom, como é que os países vão se influenciar então? E aí começou a se perceber, e aí o Nye, né, que é um teórico americano, norte-americano, percebeu que
Aí, agora toma havia essa muita bala. influência no mundo por parte especificamente do Japão, né? E aí essa influência se dava não porque o Japão tinha armas militares, até porque o Japão tem restrições constitucionais que não pode resolver essas questões internacionais por meio de armamentos de seu exército. Mas o Japão tinha muita influência no mundo por meio das suas produções culturais. Aí nós temos, por exemplo, o mangá, né, que são as revistas japonesas, a animação, o anime, a Aí, ó. música, né, o J-pop, por aí vai. E isso realmente era muito O forte. J-pop não pegou tanto quanto o K-pop, né? A revistinha. O hentai é muito... Desculpa. O hentai é muito importante nisso aí, né? E até hoje, se a gente pensar no mundo hoje, quanto nós temos de animação rodando pelo mundo, e muitas vezes a gente assiste, ou as crianças assistem, e nem sabem que é japonês, porque às vezes passa uma Hoje em dia sabe, hein? Hoje em dia sabe. repaginação, né? Mas algo, acho que em torno de mais de 50% a 60% da animação no mundo é uma animação japonesa. Então, temos que considerar que o criança? Japão ainda continua sendo Só criança, Thiago. um ator importante na produção cultural. Mas é verdade, isso tem muita animação que não é necessariamente, tipo, anime, não é necessariamente japonesa, mas que é feito em estúdio japonês, porque os caras são muito bons nisso. Então tem muita animação que a gente fala que, tipo, não é anime, mas é feita num estúdio japonês. Muita animação ocidental. Claro que toda a parte, eu acho que principalmente de roteiro e gravação de voz e etc. é tudo, né, de outros países, mas elas têm muita chance de ser animadas no Japão. As cenas em si serem animadas no Japão, porque os caras são muito bons nisso. Tem animação mais pesada que American Pie. Então, Pô, mas Michel, American Pie nem é pesado. Está pensando em Maneiro. lançar o seu negócio Tô físico pensando em lançar um digital na foguete, internet, mas ainda nem sabe como uma começar? ogiva nuclear. É o início do período chamado de National Branding. O National Branding é um termo utilizado em relações internacionais referente à construção de uma marca de marketing para promover positivamente a imagem de uma nação pelo público estrangeiro. A tese do Japão é que ele sempre foi tecnológico, fofo e uma grande vítima de tudo. E então, com uma espécie de honra pela derrota aos Estados Unidos e até com uma herança do período samurai, segundo alguns historiadores, o Japão Samurai. passa a se colocar numa posição de submissão e infantilização para a cultura norte-americana. Partindo desse pressuposto de infantilização e submissão, é que começamos a chegar cada vez mais perto para entender como o Japão chegou até o tal do Kawaii. Mas a gente já vai chegar nisso, porque ainda temos que falar de economia. Nesse período, o Japão concluiu que o caminho para prosperar era colar no capitalismo dos Estados Unidos e criar uma dependência política e econômica do país. Sim, criar dependência do país que tinha acabado de tacar 2 bombas na tal sua do cabeça. corno. Em termos de Guerra Fria, os Estados Unidos se preocupavam muito com aquele território. Primeiro, por causa do avanço dos soviéticos sobre a Ásia. E depois, porque o próprio Japão começou a ter uma população cada vez mais interessada em comunismo. E aí, o governo dos Estados Unidos Justo. manda um general da marinha, de nome MacArthur, para governar o Japão por Mac? 4 anos. O exército japonês ficou todo submisso às ordens americanas para daí sim conseguir destruir as Coreias. Alinhado a esse fato, o Japão passou a aplicar técnicas de comunicação e criação de marketing para se autopromover. Esse National Branding foi composto de 6 dimensões, mexendo turismo, exportação, governo, investimento, imigração, cultura, história e pessoas. E a maior doideira é que se você gosta hoje de Japão, a culpa é desse projeto. Deu muito certo, não é? E realmente, de 65 a 75, 9% de crescimento econômico. E lembra que eu falei no vídeo das Coreias, que quando um país queria mandar um recado pro mundo e mostrar que ele estava se alinhando ao capitalismo, ele fazia questão de fazer uma Olimpíada? Foi isso que rolou no Japão. Ainda em 64, Tóquio cedia as Olimpíadas. Mas, como o professor Fernando Pureza cita em seu livro História da Ásia, que foi lançado ano passado e você... Eu só quero visitar lá porque é bonito. Pô, mas é bonito, né? Mas acho que, tipo assim, é esse o ponto. Você só vê que lá é bonito por causa dessas medidas que eles tomaram durante esses anos. É tudo pensado. É muito louco isso, quando você percebe que é tudo muito pensado. Não é porque... não é só, tipo... Os caras tem a arte deles, que são os mangás e essas coisas assim, as animações e tudo mais... Que é pela pura vontade de fazer arte. Claro que eu acho que por
por conta dos artistas e a vontade de fazer a arte deles, que é o mangá ou o anime. Mas o governo incentiva muito bem isso e financia isso porque eles sabem que isso vai passar a imagem que eles querem passar pro resto do mundo. E aí faz com que as pessoas queiram conhecer a cultura, visitar e gerar muito dinheiro. Eu acho que seria... Eu arrisco dizer que seria uma boa ideia, talvez, o Brasil fazer algo parecido, né? Se a gente olhar por esse lado, a gente exportar nossas coisas, tipo, nossa cultura pro fora do mundo, né? Porque o Brasil, a gente recebe muita cultura de fora, seja, tipo, a cultura japonesa com anime, seja a cultura americana com filmes, e coisas do tipo, produtos, tecnologia chinesa ou americana, né? E eu acho que a gente ia começar pela cultura, exportar nossa cultura. Porque nossa cultura, eu acho que nossa cultura é muito, muito boa, é muito rica. E a gente tinha que exportar mais isso. Eu acho que a gente, tipo assim, a cultura do Brasil ela não é 100% desconhecida no mundo. A gente tem coisas lá fora que as pessoas, que os gringos conhecem e tal. Mas eu acho que não tá tão... Não é tanto quanto a gente tem cultura de fora aqui. Não tá tão enraizado como a cultura, por exemplo, de anime, já que a gente tá falando do Japão. Tá aqui dentro como é a cultura brasileira lá fora. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que seria muito bom pro Brasil, porque eu acho que a gente tem coisa boa aqui e também vai atrair os olhares pra, tipo, mano, o Brasil né? Só que a gente tem também muitas outras questões pra lidar e isso talvez seja uma prioridade menor, né? Tipo, segurança, saúde, educação, a gente tem essas prioridades aí maiores, talvez, do que isso. Então, a gente tem que arrumar uma coisa pra depois fazer isso. Mas eu acho que o ideal seria fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu não vou saber exatamente dizer agora, mas meio que não dá pra gente fazer uma coisa de cada vez, senão nunca vai pra frente. Então a gente tem que fazer meio que tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa é a ideia, é o que eu acho que deveria ser feito, né? Vai dar certo não. Aqui só tem funk, carnaval e a comida. Mano, mas essas coisas, tipo, não tem só isso, tá ligado? Morar não quero, tem muita coisa pesada. Dizem que, tipo, eu ouvi falar já que tem uma certa xenofobia lá, né, com o pessoal de fora. Mano, mas não tem só isso. E também se fosse só isso também já tava o suficiente, mano. Tipo, é a nossa cultura, mano. O funk é a nossa cultura, o carnaval é a nossa cultura. Existem inúmeras festas gringas também que a gente vê por aí. E a gente tem as nossas também, né? Não é porque é do nosso jeito que é ruim, mano. E música, a gente não tem só funk, né? A gente tem a bolsa nova, tem o samba, tem até mesmo os formatos importados, tipo pop. Porque o pop não foi criado na Coreia e existe o K-pop, né? Que é música pop coreana. Tem o J-pop, tem o J-rock também, que o rock não foi inventado no Japão. E tem. Então, a gente tem a nossa forma de fazer as coisas também, entendeu? Tipo assim, eu preferia que fosse importado coisas que a gente... Exportado, na verdade, né? Exportado as coisas que a gente... Que é nossa própria, mas também... Se a gente for olhar, por exemplo da Coreia, que tem o K-pop, eles não inventaram o pop. E mesmo assim, eles exportam o K-pop, tipo, muito. Porque é o estilo deles de fazer o pop. Deu pra entender? Deveria dar uma conferida. O Japão, 2 pontos. Nunca passou por nenhum milagre econômico. O que existiu foi uma pressão. Meu primo ficou lá, ele passou mal, emagreceu por porra e voltou pro Brasil. Ele ia morar lá. Caraca. Então, eu iria pro Japão também só pra visitar, mas eu não tenho vontade de morar lá, não. Até mesmo pros Estados Unidos ou outro país. Acho que hoje em dia eu não tenho tanta vontade assim de morar, não. Eu gosto do Brasil. Gosto muito da cultura brasileira. Gigantesca em cima de trabalhadores e trabalhadoras. E eu acho que a gente tem capacidade e tem profissionais suficientes, bons o suficiente pra gente até, mano, exportar
arte de um modo geral, tá ligado? Tipo, ter um investimento nisso, né? Porque se você parar pra pensar, tipo, não tinha isso no Japão, por exemplo. Foi um investimento que teve lá pra isso acontecer. Essa exportação da cultura, né? E se a gente tiver um investimento bom, a gente consegue exportar nossa cultura. Tipo, música, filme, tudo, tá ligado? A arte no geral. Eu sou o cara, tipo assim, eu gosto muito. Eu acho que a arte tipo, é um bagulho muito importante, assim. Num cenário geral, assim. Enfim. E o massacre da organização disso Vi no chat do Hiro um caso que o cara era brasileiro e um colega de trabalho dele era japonês e o cara não. E o cara fez não sei o que lá com ele, que o cara se machucou. E por conta disso, o brasileiro ganhou uma puta indenização. E já se ferrou. Hã? Ah, é? Caraca. Eu vi. Quem que era o cara falando? Qual é que é o nome daquele cara? Que faz live do Japão, é brasileiro. Ele falou que. O Bakagaijin, eu acho. Assim, que tem um preconceito muito grande. Que. Principalmente as pessoas mais velhas. Principalmente quando você mora lá. Eu vi um trecho dele falando isso. Muito louco, né? Muito doido. estudantes que era fortemente reprimida quando protestava contra qualquer coisa do governo japonês. Isso porque, se internamente o Japão reprimia sua população, Sempre tem os velhos, externamente ele pensou: bom, eu sou muito bom de guerra. Aliás, eu sou muito bom de tecnologia de guerra, fazer arma para exportação. Mas guerra não tá vendendo muito e não tá em alta. Já sei, tira a guerra e deixa só a tecnologia. É o momento do Japão tecnologia de exportação. É o chamado Mukokuseki. Literalmente, sem nacionalidade, sem cheiro ou apátrida. Ou seja, tirar o rótulo de japonês dos produtos para se maquiar e vender melhor. Porém, o país passou a fazer muito sucesso com as suas tecnologias, chamadas de hard technology, periféricos, computadores, impressoras, toca-fitas, televisões e carros. Mas, sobretudo, câmeras. Câmeras, que formaram um primeiro imaginário do japonês pós-guerra. Japonês com a câmera no pescoço. Exatamente. É, político, japonês com a câmera. Aquele japonês com camisa florida, chapeuzinho coco e câmera no pescoço. Até isso é um estereótipo político. E isso fez... Ô, pera aí, eu lembrei de um negócio, calma aí. Calma aí que eu lembrei de um negócio, calma aí, isso é bom. Pera aí, deixa eu pegar aqui. No Brasil lá é basicamente pessoas que trabalham em fábrica. Sigo várias pessoas que vivem lá. Mas sigo gente, tipo, mãe de família e tal. Normalmente, os mais jovens não passam o que realmente é lá. É assim, né? Nada é perfeito, né? Nada é perfeito. Mano, é tudo... Cara, é bizarro isso, né? Porque é tudo meio... Quando eles tentam vender uma imagem muito de um jeito, mas se você for estudar bem, não é tão desse jeito, né? Muito louco. Mano, os Estados Unidos é assim, né? O Japão é assim. A China é assim também. Acho que, tipo assim... esses países que a gente recebe muita coisa de fora, eles têm essa característica, eu acho. Tipo assim, eles sempre tentam mostrar uma coisa e quando você estuda mesmo e você vê, é outra coisa. É outra parada. Muito louco isso. Mano, esse vídeo aqui que eu lembrei. Eu não sei porque eu lembrei disso agora. Pô, coloquei errado aqui, mas tudo bem. Eu gosto que já começa, mano, com o Kamen Rider. Come-se o Brasil. Já começa com a tampa do esgoto sendo verde e amarela, mano. Eu acho incrível.
Aí como? Ah, esse aqui tá legendado em inglês. Mano, olha isso, cara. O legal é que a qualidade tá péssima, mas... Mano, isso aqui... Não tem nada de Brasil nisso aqui, cara. A arquitetura nada a ver. Tem, tipo assim, uma bandeirinha... Mano, o Rio não é desse jeito, velho. Tem uma bandeirinha do Brasil aqui, do nada. Tem a bandeira, exatamente. E o esgoto verde e amarelo. Vamos ver se vai mostrar. Pô, cortou antes. Eu já vi um trecho um pouco maior disso aqui. Que mostra, tipo, ele dá um... Tira o zoom assim e mostra a cidade, mostra o Cristo Redentor lá no fundo. Só que totalmente desproporcional. Tipo, o Cristo Redentor tava muito maior do que ele deveria ser, tá ligado? Eu não... Cadê? Deixa eu ver se eu acho esse trecho aqui. Eu acho que não... Eu acho que eu não... Não tem. Eu vi no Twitter, mano. E aí, é que a cena tem um pouquinho mais, né? Aí mostra, tipo, tira um zoom, assim, pra mostrar a cidade. E um Cristo Redentor, assim, totalmente desproporcional. Totalmente não no tamanho certo. Muito doido. É isso, né? Essa é a visão do Japão do Brasil. Fez com que as pessoas se reapaixonassem pelo... Aí é que tá, mano, aí é que tá. Olha, é isso que eu tava falando. Tipo assim, o Brasil, ele tem muito mais coisa que só isso. Só que a gente não exporta tanto isso quanto a gente deveria. Por isso que eles só conhecem isso. Porque é só isso que a gente exportou. Mas a gente é muito mais do que isso. A gente é muito mais do que só Carnaval, Rio de Janeiro e tudo... verde e amarelo. E também, eu acho que ali foi um pouco de preguiça também, né, galera? Pesquisar mais um pouquinho, né? Porque também não é tão difícil você achar um pouco mais de informação do que isso aí sobre o Brasil. do Japão, passassem a vangloriar o Japão, romantizar o país. É o período chamado de Nihonjin Jiron, ou Entendi. japonesidade. Uma Entendi. busca pela essência japonesa, se é que essa essência existe de fato. Uma série de estudos sobre o Japão, apoiados pelo governo japonês e pelo governo americano, como propaganda para disseminar uma imagem limpinha e correta do Japão pelo mundo, a partir de muitos centros de pesquisa oficiais que foram estabelecidos e pregados por aí afora. Um mito do Japão unido com uma homogeneidade racial, social, cultural, como se os japoneses fossem inteligentes, especiais, diferentes do resto do mundo, frutos de uma sociedade singular, que apagava todas as contradições e conflitos do próprio Japão. E esse rótulo de capitalismo japonês, o mundo vai formando um novo discurso de um povo produtivo, dedicado, limpíssimo, e que até, vejam só, limpa estádio de futebol. Olha como eles são um povo superior. Tudo projeção purinha do ocidente sobre o Japão. Isso foi chamado nos Estados Unidos de era Made in Japan. Internamente, no entanto, o país não estava nada fofinho. Eu estou aqui hoje como testemunha, como alguém que viu o preço que a violência no Sudão está cobrando. Nesse momento que o Japão crescia muito, nem todos os japoneses ganhavam com isso. Aliás, muitos grupos que eram discriminados passaram a ser ainda mais discriminados dentro do Japão. Teve os Burakumin, grupo japonês tratado como casta impura. Teve a invasão de Okinawa, fora os chineses e coreanos que trabalhavam no Japão e começaram a sofrer muita perseguição. Isso fez com que a primeira geração, filha dos que viveram pós-guerra, foram uma geração muito envergonhada, que viviam diretamente os efeitos da ação dos seus pais e avós. A partir da década de 60, começou a rolar entre os jovens um sentimento de que os adultos japoneses eram malfeitores, desonestos e que era preciso se desgarrar dessa imagem. É nesse período que nascem os movimentos operários, trabalhadores e estudantes do Japão, e uma tal esquerda japonesa, vejam só vocês, começa a ganhar força, principalmente quando do nascimento do movimento estudantil japonês. Isso porque, se a gente pensar em educação nesse momento, o Japão estava importando diretamente dos Estados Unidos aquele modelo de educação que é conhecido hoje por ser do Japão. Os exames, tipo vestibulares para entrada nas universidades japonesas, são conhecidos até hoje por serem
cruéis com os alunos e destruírem a mentalidade do jovem logo aos 18 anos. E já desde lá do início é que começam os primeiros protestos contra esse modelo disfuncional de educação. O Zengakuren, movimento estudantil japonês, fizeram protestos gigantes e chegaram a ter 16 milhões de adeptos no movimento. Eles protestavam para a ideia do slogan que rodava no Japão, que protestavam contra Isso esse é, modelo até ele me formador falou de disso. gente para o mercado Então. e que só criava 2 tipos de adultos japoneses. De um lado, o slogan Boa Esposa e Sábia Mãe, que resumia a visão do papel das mulheres na sociedade. E de outro, os homens também não estavam nada bem, porque tinham como opção... Esse é o bagulho, tipo... tem essa fama, né? Esse imaginário de que lá é tudo muito rigoroso, muito... Eu esqueci a palavra, mano, que se diz, velho. Que merda, eu esqueci a palavra. Mas é uma pressão muito grande, né? E aí, por isso que tem casos de suicídio muito alto e tudo mais, porque se você falha num negocinho, tipo, acabou sua vida. Sendo que não, né, mano? Não é assim também. A vida é mais do que só uma falha na sua vida. Viveu o tal chamado salaryman, um ideal de ser Lá não pode ter uma corporativo e busca um ideal de incessante, masculinidade até hoje calcado não no sei o trabalho. motivo. O salaryman tinha jornada Eu acho que é desse motivo de ser um bagulho mais puro, né? Dessa pureza, dessa inocência. Eu acho que é por causa disso. pouquíssima socialização, Minha teoria. entrega de submissão total à sua empresa e ao seu chefe e mal conseguia participar da família. Ou seja, Que pureza, tava hein? ruim pros Então. homens, pior pras mulheres, zoado pros mais pobres, horrível pros imigrantes. Todo o Japão tava passando por um caos. E se os anos 70 foram de protestos no mundo todo, no Japão também não foi diferente. Alguém precisava protestar contra essas coisas do Japão, propor um tipo novo de sociabilização. E sim, nós estamos chegando neles. Apenas uma identidade jovem e revolucionária poderia surgir no país para balançar as estruturas econômicas e políticas. Sim, elas, as meninas revolucionárias do Kawaii. Nani? Sim, o Kawaii começou como um movimento estudantil subversivo e revolucionário. Essa ninguém sabia. Mas não adianta eu falar desse poder político e subversivo do Kawaii sem antes entender o que o Kawaii significa pro povo japonês e a visão que nós temos e é vendida pra nós aqui no Brasil sobre o que é o tal do Kawaii. É preciso falar sobre o que é fofura, coisas fofas. Existe uma ciência da fofura. Então segura aqui a história do Japão, Caraca. a história das subversivas, das Kawaiis, que a gente vai abrir um parênteses pra falar das... Ah, não. AD. Este é Kenji, ele quer ser uma louca. Ciência. O detector de fofura... Calma aí. Eu tenho um símbolo aqui no canto do vídeo. Porque o editor esqueceu de desligar o proxy antes de renderizar o vídeo. E ele renderizou o vídeo com proxy. Acontece, né, às vezes. Aí tem um aviso aqui, que é justamente pra você não esquecer que tá ligado. E aí significa que tá em baixa qualidade. Porque... Siri, tô falando... Isso é o que eu encontrei na internet sobre aí significa que está em baixa qualidade. Dê uma olhada. Siri, eu falei contigo não, doida. Enfim, porque quando você ativa o proxy no editor de vídeo, no Premiere, ele faz uma cópia de baixa qualidade do vídeo pra quando você estiver editando não ficar travando, né? Porque você tem um vídeo em 4K, aí você pode ter um vídeo em 2K, que a qualidade é menor, e aí ele vai travar menos do que o 4K. Mas aí quando você vai renderizar, você tem que voltar pro 4K pra ficar em alta qualidade, né? E aí ele esqueceu, e aí tem esse símbolo aí que fica no canto ali. É a segunda vez que eu reparo esse símbolo. que temos dentro de nós tem uma barra muito baixa pra ciência. Qualquer coisinha que você vê, que tem o Uma cabeção pequena aula de grande, edição de olhos vídeo aqui, gigantes, rapidinho. ou brilhantes, ou qualquer coisinha meio apertável que você já vai achar super fofinha. Guarda isso. Foi pensando nessa tese que em 1943, um dos pais da etologia desenvolveu a teoria esquema bebê-criança, pra entender o que os seres humanos realmente acham fofo. Sim, ciência da fofura. E ele chegou nessa tabela aqui. Nós achamos fofos olhos grandes e redondos, cabeças gigantes comparadas ao corpo, bochechas cheias, queixos pequenininhos
E conseguimos transportar essa fofura para outras coisas além de humanos. Achamos coisas fofas, animais fofos, brinquedos, personagens. É diferente da beleza. A fofura é aquilo que mantém as formas arredondadas, brinca com o desajeitado. Só que nada disso ainda contempla o kawaii. O kawaii é ainda mais. Beleza, a melhor tradução que a gente tem para kawaii realmente é fofo. Mas kawaii é muito mais que fofo. Porque kawaii compreende também vulnerabilidade, compaixão, desamparo, submissão e inocência. No dicionário japonês, kawaii também compartilha as mesmas definições de itawashi, lamentável, aspeki, amável, sakute utsukushi, pequeno e belo. Então, antes de existir o kawaii no Japão, porém, havia a palavra utsukushi, que nasceu no Livro dos Travesseiros, livro escrito pela dama de corte do Japão. Que isso? Júlio Rocha. Obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo, meu querido. Tamo junto, é nóis. Que susto, mano. Esse alerta me dá susto toda vez, cara. E eu mesmo botei ele. E eu me assusto. Lá nos anos 1000. E que listavam O cara as quer coisas saber o que o povo de lá acha sobre Lore. Exatamente. que são utsukushi. Um rosto de bebê escrito em um melão, crianças usando kimono folgado, pintinhos, pardais, móveis de boneca, ovos de pássaro, potes de vidro, tudo isso. E precisa achar alguém de anime falando utsukushi. Já o professor Hiroshi Nitono mostra que kawaii é diferente de fofo, porque muitas coisas compõem esse esquema kawaii, como cor do ambiente, sorrisos. E, por exemplo, olha pra isso aqui. Essa imagem aqui é fofa, mas não é kawaii. E essa aqui é kawaii, mas não é fofa. Pode ser, então, dividido em 3 categorias básicas. O kawaii ergonômico, o kawaii romântico e o gracioso. O kawaii ergonômico é ligado à maciez de um objeto. Tipo Nossa, isso aqui é sacanagem, mano. Como é que alguém usa o mousepad assim, cara? Não dá, mano. Parece que vai... Vou usar o mousepad assim, velho. Que isso? E aí, Ale, como é que você é, minha querida? Não, isso aqui não dá, mano. Não dá pra usar o mousepad assim, não. Queria. um bichinho de pelúcia. Já o Eu já tive um... Não era tão grande assim. Eu tive... E também não era de carinha, não. Era um normal. Vermelho, preto, sei lá. Que tinha esse relevo aqui pra apoiar. Não era tão bom, mano. Não era tão bom. Não valia a pena. romântico é aquele mais subjetivo. Então, Quando um você ótimo presente de aniversário atrasado pro meu pai vai ser uma cômoda boa. No meio que ele vai fazer 56. Caraca. Eu queria dar algo melhor do que caneca. Boa, da hora. Eita, bati. Da hora. quer cuidar de um objeto, sabe? E o gracioso é aquele que é ligado ao infantil, ao puro, ao inocente, ao dinâmico. E isso nem todas as vezes é positivo. Mas nós já vamos falar sobre isso. Resumindo em forma menos científica, kawaii é tudo aquilo que gera... Oh, ele é tão coitadinho e apertável. Em resumo, esse coitadismo minha mãe é não bom. é algo bom É. nem ruim. E o kawaii é aquilo que fica pairando no ar, com um significado que pode ser positivo ou negativo, dependendo do tipo de uso. Entendeu a ciência do kawaii? Ok, então Entendi, fecha o eu parênteses acho. e vamos voltar para a história do Japão e o movimento estudantil. Falar das kawaiis revolucionárias que a gente já estava falando há pouco. Ah, não. Não quero. A ebulição estudantil do Japão foi gigante. 150 universidades pararam na década de 70, ou 41% das faculdades do país passaram por algum tipo de greve ou foram ocupadas por muitas coisas. Desde a Compra crítica um aos prêmio, processos paga pra seletivos, mim. até o sucateamento do ensino, ou manifestações de postura contra a guerra do Vietnã, que o Japão, obviamente, tinha assumido o lado dos Estados Unidos. Mas veja, os protestos japoneses não eram iguais aos protestos americanos, europeus ou brasileiros. Se a estética, por aqui, costuma ser agressiva e ligada aos movimentos de punk, anarquismo e comunismo, no Japão, a estética precisava ser outra. E antes de chegar ao Japão agressivo, os primeiros protestos foram ligados à folk music, às mitologias do país, e o movimento kawaii se inseria dentro desses movimentos de contracultura que questionavam a visão do Japão conservador. E o kawaii, como conhecemos hoje, nasceu na chamada escrita marumoji, ou burikoji, a falsa escrita infantil.
É assim, tradicionalmente a letra japonesa é bem mais quadradinha. E o que Paga os um babão. Que estudantes isso, japoneses cara? passaram a fazer era arredondar essas letras e colocar uns coelhinhos aqui, uns coelhinhos ali. E sabe o que aconteceu? Os velhos japoneses não conseguiam mais ler as letras. Começaram a ficar desesperados e isso virou um código entre os jovens. As estudantes passavam a trocar a Marumoji entre si pra marcar protestos, fofocar entre os professores, falar mal dos pais ou coisas do tipo. E a coisa ficou tão absurda que o governo japonês passou a proibir Marumoji por um tempo. Sim, a escrita fofinha foi perseguida pelo governo japonês por causa de medo revolucionário. Doideira, né? Estima-se que até 5 milhões de jovens aderiram à escrita Marumoji nos primeiros anos. A preocupação do governo, é claro, não era com o kawaii em si, mas com a força da comunidade jovem e crítica que se juntava a partir do kawaii. A crítica era para se manter kawaii e lendo mangás shoujo, mangás criados para mulheres e meninas e que discutiam temas femininos muito atuais para aquela época. E isso faria parte de uma negação aos tipos japoneses sociais possíveis de ser. Ser kawaii era subversivo porque era uma proteção para a vida adulta, um escape e também um desejo de voltar ou permanecer num estado de infância. Negar esse tipo de Japão que estava proposto aos jovens. Então, a aparente inocência do kawaii até essa época, na verdade, era subversiva. Assim, as mulheres abraçavam a inocência kawaii, consumindo mercadorias fofas para poder se negar aos seus papéis como esposas A Hello Kitty ali é do diabo, você sabia disso? mães como uma forma de protesto no Japão. A primeira fase do kawaii era para se ver livre das responsabilidades da vida adulta. E neste contexto, por incrível que pareça, o movimento discutiu gênero, padrões de trabalho, incentivou o consumo feminino e surgiu como um movimento de mulheres, ajudando a combater rigorosas divisões de gênero na sociedade japonesa daquele período, quebrando alguns paradigmas e expectativas sociais. Porém, essa fase de kawaii subversiva durou pouco. Com a moda do movimento kawaii crescendo cada vez mais e a política e o mercado preocupados com isso, um passo aconteceu para quebrar esse movimento. Virou consumo, mercado, traço de personalidade e aí a coisa se perdeu, chegando no movimento kawaii como conhecemos hoje. O Japão percebeu que a melhor forma de combater o kawaii subversivo era abraçando o kawaii e transformando em mercadoria, produto e incentivando o consumo exacerbado como traço de identidade de um país. Primeiro de tudo, assim, pra quem não entende, mas com o Japão já tá crescendo a extrema-direita num país que é dominado pela direita desde sempre? Sempre, sei lá, desde sempre. Pós-morte de Shinzo Abe, me parece que a extrema-direita cresceu, mas também cresceu um movimento jovem de resistência de esquerda, minúsculo ainda no Japão. E eu queria ouvir um pouco de você dessa parte do Japão, esse Japão contemporâneo, pós tudo isso que a gente falou, tentando se entender no mundo, e num momento de baixa também, porque o Japão também não tá no seu melhor momento econômico, no seu melhor momento político. Pergunta simples é, como é que vai o Japão contemporâneo, o Japão atual, o que aponta pro futuro ou não? Uma coisa que eu tenho acompanhado muito, o que eu acompanho, assim, do Japão é o movimento Dekasegi contemporâneo. Eu dei aula numa escola brasileira online para filhos de Dekasegi. O Japão, assim, tem toda essa coisa muito... É o ápice do neoliberalismo. É super extrema-direita mesmo. Eu não sei como isso pode mudar. Mas eu acho que tem muitos movimentos. Sempre tem. No sentido assim, acho que eu tô entendendo. Tipo, a base desse país, historicamente, é fundada em guerra, imperialismo, fascismo e direita. Como é que você vai simplesmente refundar esse país? É nesse sentido que você tá dizendo, assim? Se a gente retomar a história do nosso país pra tentar imprimir um discurso de nação, a gente vai voltar pra trás num país imperialista, racista e os caralho, né? Acho que sim, mas é isso, assim, quando eu também tô falando assim, sempre tem resistência, então é tipo, não é só isso, né, a base. Toda estrutura vai ter vários feixes que podem ser, assim como as coisas são transformadas e cooptadas para um rolê horrível, tem coisas aí que também podem ser transformadas em coisas incríveis e transformadoras, né, sei lá, tipo, não sei se tem a ver, mas... as K-popper comprando, zoando todo o comício do Trump, né? Então, posso falar, né, do Japão, eu não pesquiso, não acompanho, mas eu acho que esse é o ponto, assim, como a gente encontra e olha para as coisas que existem. A gente não tem controle, porque a coisa é estrutural, a gente consegue reapropriar e transformar e significar. Porque aí também é sempre isso, assim, é muito difícil também falar de Japão, a gente que é brasileiro, porque a gente acaba falando, mas será que a gente tá colocando uma coisa que não é? Também tem projeções nossas. Quando também kawaii, assim, kawaii, por exemplo, é estupro.
Sim. É assédio. É isso. É assédio. É tipo, quando eu fiz kawaii, assim, mano, eu lembro, as minhas amigas em Okinawa, elas contavam, tipo, você pendura seu uniforme da escola no varal, daqui a pouco não tem mais. Porque algum tarado foi lá e pegou. Caralho, isso é bizarro. Caraca. Não, mas também, ó, quando você tá no trem, no Japão, Pior que tem. e tem Mano. um aviso falando, não moleste as meninas. Não, sabe? Isso é um jeito de tentar transformar de algum jeito. Escroto, mas... Sim, mas dentro do que temos, o que podemos fazer, Sim, movimento, sei lá, gente como a gente, esquerdista, que assim, vou se fuder. Eu acho que tem muito em Okinawa, em relação às bases. O povo Ainu tá fazendo muita coisa. E a galera também que... O Kizaburo Oi, sabe? Que foi, tipo, processado porque ele escreveu Okinawa Notes, que ele falava, o exército imperial japonês obrigou os okinawanos se suicidarem em massa. Em 2000 e pouco, quase tipo 2010, ele ganhou o processo. O exército processou ele. Não existe. De 45, foi banido, porque o exército processou ele. Falou, você não pode falar isso do exército japonês. Então são esses, sabe, eu acho que esses movimentos. Entendi, muito bom. Porque, né, se você não esqueceu do começo do vídeo, nós estamos na era do Japão fazendo seu National Branding, lembra? E agora, ao invés de ficar apenas na Hard Technology, o Japão avançou para Soft Technology, um imaginário de Japão inocente que nada tinha feito. E ao invés do perigo amarelo, agora era o Japão Kawaii. E muitos escritores apontam que nessa nova fase, o governo se apropriou do Kawaii e usou a fofura, abre aspas, para suavizar a sociedade e as relações de poder e apresentar autoridade sem ser ameaçadora. E é claro, um movimento gigante de mercado passou a ocorrer. As fábricas do setor de papelaria, com a personalização do estilo único de caligrafia, o Marumoji, explodiu. O caráter empoderador e os temas femininos passaram a virar commodity, produtos do novo capitalismo japonês, onde o Kawaii era a grande sensação. Tá, eu não manjo muito disso, não. A economia tá tensa. Momento. E do ponto de vista da psicologia social, o Japão, muito louco, né? Porque eu acho que não é muito isso que eles vendem, né? Tipo, a gente não tem muita notícia sobre isso, eu acho, assim. Pelo menos não na minha bolha. Então, parece que tá tudo ok, mas, né? Se pá que não tá. Tipo, só parece mesmo. A incorporar o Kawaii pra dentro do mito fundador japonês. Tudo no país passa a ser visto como Kawaii. As montanhas são Kawaii. Os grandes e belos campos de... O turismo agora tá ficando bom, porque a iene tá despencando e o dólar tá aumentando. E aí fica mais barato, sem contar o fato deles não querer ter filhos. De arroz? Kawaii. Os produtos? Kawaii. E eu já cheguei naquela parte do vídeo que eu falo tantas vezes a palavra Kawaii, que já tá muito estranha. Mas vamos em frente. Paralelo, eu já não aguentava. É verdade, eu já vi isso, tem muito pessoa velha e pouco jovem, né? Tem muita gente vivendo muito e nascendo pouco. E isso é preocupante. Mas eu acho que é só uma consequência da própria... Por tudo que a gente viu, né, nesse vídeo, e por coisas que a gente já sabia antes, eu acho que é tudo uma consequência das próprias atitudes de cultura deles, né? Eu acho que eles não iam prever isso, mas foi o que levou. Vou falar mais uma hora lá gravando o bagulho paralelo. Através do mesmo afeto, a fofura, mas com o sinal invertido. Em um país onde a vida cotidiana é caracterizada pela formalidade e pelo comportamento fechado, a fofura assumiu uma poderosa fonte de intimidade entre os japoneses. Um hot take aqui, é porque apareceu a liberdade aqui. Vocês sabiam, eu descobri isso há pouco tempo, tá? Antes de eu... Eu descobri isso há um tempo atrás, na verdade. Antes de eu ir lá pela segunda vez. O bairro da Liberdade, ele era um bairro. Era um lugar onde, se eu não me engano... Faz um tempinho que eu vi isso, eu não vou lembrar exatamente. Mas era um refúgio de pessoas escravizadas fugidas que iam pra lá. Entendeu? Ou seja, tinha muitos escravos que iam pra esse bairro aí, fugindo de senhores de... donos de escravos, né? Senhores de engenho. E aí, o que acontece? Houve um movimento de apagamento histórico muito grande para transformar em um bairro
de descendentes de japoneses, né? Tipo, de um bairro de onde tem muito imigrante japonês. E meio que houve um apagamento histórico desse passado de escravidão nesse lugar. Tanto é que eles estavam querendo até mudar o nome do bairro para outro nome. O prefeito de o governo de São Paulo. Porque eles por muito tempo estão tentando apagar essa parte da história desse bairro, que é o bairro da Liberdade. Tipo assim, eu não sabia disso até pouco tempo atrás, mas tá ligado? Pra mim era só um bairro onde tinha muito japonês, e aí meio que se assentou ali uma comunidade japonesa muito grande. Mas tem um trabalho do governo pra poder apagar o passado com a escravidão que teve nesse lugar. E é importante a gente não deixar isso acontecer, porque, mano, é um bagulho que não pode ser simplesmente esquecido, né? Não pode simplesmente, tipo assim, deixa pra lá, foi, chatão isso que aconteceu, né? Tipo, é um bagulho muito sério que aconteceu ali. E não dá pra simplesmente apagar essa parte da história assim. Ou seja, a fofura aproximava os japoneses entre si. O marketing passou a ver o poder desse mercado e dessa estética kawaii e passou a transformar isso em símbolo consumista do Japão, pois tudo que possuía características consideradas fofas vendiam mais. Então foi kawaii pra todo lado. O Japão passou a virar um grande mar de fofura, todo produzido por só uma empresa e uma grande representante. É a febre da Hello Kitty e da empresa Sanrio, a empresa mais fofa do mundo. E esse capítulo poderia se chamar Eu Odeio a Hello Kitty. Que isso, tadinha, A companhia do Sanrio demônio. é uma empresa japonesa que projeta, licencia e produz produtos com foco no segmento kawaii. Iniciada lá em 1975, após a febre que a gente tá falando, mas hoje, espalhada por mais de 72 países, a Sanrio domina o mercado da fofura com a Hello Kitty, mas também tem outros personagens, como a Melody, o Kuromi, o Maru, o Keroppi e mais de outros 400 outros personagens super fofinhos. Essa fofura toda gera pra Sanrio na data de hoje, que tá longe de seu período de auge dos seus negócios, 2 bilhões de faturamento. O evento que eu vou no fim do ano ia preparar pra torrar minha grana em comidas e bebidas asiáticas. Anual, só de Pode coisas crer. fofinhas. A Hello Kitty, inclusive. É paia, né, mano? Paia. Muito doido quando a gente finalmente, tipo, a gente tem um planejamento do bagulho assim e vem só um universo e falar não. E é muito triste, muito frustrante, né? Inclusive, por muitas décadas, foi a segunda maior franquia mais rica de todos os tempos, perdendo, vejam só vocês, para Pokémon e Mario, 2 produtos fofíssimos e japoneses. A Hello Kitty é um case de sucesso. Ela literalmente foi feita para ser o Mickey do Japão. Segundo a própria empresa, a grande intenção era conceber um gato japonês. A imagem da Hello Kitty kawaii é o sonho de que todo americano espera de um japonês. Claro, sem boca. Sim, desde criança é isso que me incomodou. Como é que eu vou gostar de um bicho que não tem sentimentos, não tem boca? E isso é uma estratégia política de venda. É porque ela não tem boca, porque ela é do diabo, né? E aí ela é feita pra não ter boca, pra não fazer adoração a Deus. Ela não pode orar. É isso. Assim, parece que eu tô inventando isso, mas eu realmente ouvi alguém falar isso uma vez. Eu não fui eu que inventei isso. Eu ouvi de alguém da igreja. Um pastor falando disso uma vez. Segundo o site da Sanrio, Queria muito que era eu que tivesse inventado tudo isso, mas eu não inventei. a Hello Kitty não fala japonês, não emite sons, não fala, e isso é excelente. Por quê? Segundo a empresa, ela serve como uma caixa de sentimentos da pessoa que compra a Hello Kitty. Eu odeio a Hello Kitty não só porque ela não tem boca. Ela não pode comer, morder um mamilo ou um dedo, mandar alguém se fuder ou lamber as coisas. Ela não tem sobrancelhas, ela não pode ter raiva, ela não pode ficar feliz. Ela não consegue nem coçar os olhos. A Hello Kitty não tem garras, não tem presas, não tem voz, e é tudo o que os Estados Unidos sonharam. E isso deu tão certo que virou política oficial. O gabinete do primeiro-ministro passou a ter seu próprio conselho de promoção cultural e uma pasta chamada Ministério do Kawaii. A culinária kawaii, por exemplo, chegou com tudo no final dos anos 80 e dura até hoje. A produção de comida focada em tons pastéis, balas suaves de leite, produtos pouco açucarados e com estética completamente infantil, movimenta muito dinheiro para a indústria japonesa. No Japão,
não tem propaganda que não tenha um rostinho fofinho pra te vender mais. Na música, a cultura idol do K-pop surgiu, na verdade, do J-pop. Dos anos 80, o governo passou inclusive a nomear embaixadoras com o título de Comunicadores da Moda e Cultura Kawaii pelo mundo, ou chamadas embaixadoras do Kawaii. Um dos grandes exemplos promovidos pela indústria e pelo governo foi da cantora Seiko Matsuda e o seu pop kawaii. Seiko foi uma das primeiras idols do Japão e a sua estética, bem... Na televisão ela vestia roupas de criança, fingia tropeços, ficava rosa de vergonha, chorava e ria toda fofinha. Todos os 23 singles lançados entre 80 e 88 se transformaram em hits no país. A partir desse momento, o que predominou no senso comum kawaii foi essa visão distorcida para mercado. O que vale agora é uma nova fórmula de padrão. O padrão fofinho. Mulheres pequenas, com conversas infantis, modas em tons pastéis, que amam artigos de papelaria, fofos, animais fofinhos e são, vejam só vocês, alienadas politicamente. Esse consumo exacerbado de kawaii e de infantilização, sem nenhuma reflexão do que isso significava, fez com que o kawaii entrasse para lados cada vez mais obscuros. E esse era um cartaz comum que tinha nos postes japoneses oferecendo prostituição. Que isso, cara? Que isso? Usando estética kawaii. Esses caminhos obscuros do kawaii, no final dos 80 e início dos anos 90, trouxeram uma crise ao estilo, e a Sanrio quase desapareceu das lojas porque a moda estava passando. A partir dessa época, o consumo de kawaii passou a ser uma experiência cada vez mais confusa, misturando hipersexualização infantil, fetichismo, mercadorias voltadas para países orientais e o aumento do turismo sexual focada na indústria da prostituição kawaii. Até a primeira metade da década de 90, o Japão também viveu aquilo que ele chamou de década perdida, uma crise econômica muito grande. E já não tinha mais kawaii para responder politicamente. Talvez o exemplo mais claro do que eu possa te dar do que o kawaii foi transformado nessa época é quando aconteceu a morte do imperador Hirohito. O imperador, aquele que fez esse guerra cara aí era ao meu lado brother, eu conversava muito com ele no Facebook. de Hitler. Quando morreu, Quê? saiu na TV. O imperador, aquele que fez guerra ao lado de Hitler. Quando Não esquece que eu falei, era piada. Eu não, quer dizer, eu nem falei nada. Esquece aí que eu falei. Não falei nada não, deixa pra lá, deixa quieto. Deixa quieto. morreu, saiu na TV e ganhou um protesto de meninas japonesas chamando o imperador de fofo. Kawaii. O imperador, amigo dos nazis. Kawaii. Tá entendendo a força política que tem pra amenizar um discurso que transformar as coisas em fofura tem? Se você não tá entendendo, o governo japonês entendeu. A partir de então, misturar política e kawaii pra suavizar uma situação passou a ser usada. É a vez e a era dos Yuruchara, ou os mascote kawaii. Mascotes feitos para esconder uma política sanguinária de forma tão fofinha. Sim, Yuruchara. Não tem no Japão nenhuma grande empresa, nenhum partido político, nenhuma política pública que não tenha os seus mascotes para convencer todo mundo que aquilo ali é fofinho. Esse aqui, por exemplo, é o Kumamon, o grande vencedor dos bichinhos fofinhos japoneses. Sim, e eu digo grande vencedor porque o Japão leva isso tão a sério que todo ano tem uma Copa do Mundo dos bichinhos fofos, os Yuruchara Grand Prix. E o Kumamon é o recordista da fofura. Esse urso preto das bochechas vermelhas foi criado pela prefeitura de Kumamoto para atrair turistas da região. Gerou 1 trilhão de ienes para a cidade de Kumamoto, que deve dar uns 2,50. E tem um efeito poderoso em quem ama coisas fofinhas. Sério, olha só para esses produtos aqui, com um rostinho fofo. Tudo não ganha alguma personalidade? Os produtos não se humanizam? As coisas não parecem muito mais inocentes quando são coloridinhas, tom pastel? Então, é assim. O que pessoas extremamente produtivas, Legal, como Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates, usam para conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Eles usam empregados. É isso que eles usam. Desculpei só esse adendo aí na AD. É isso que eles usam. Eles só pagam para as pessoas fazerem. E eles mesmo não fazem porra nenhuma. Eu queria provar a maionese do bebê, que todo mundo fala que é a melhor maionese. Caro pra burro. Eu nunca ouvi falar nisso. Eu quase comprei o refrigerante do Pikachu quando eu tava lá, mas tava muito caro. E aí eu falei, ah, mano, esse pack eu nem vou gostar. E tava muito caro. Por isso que o Kumamoto, olha só esse vídeo, é todo desajeitado. E isso é proposital. É isso que faz gerar empatia. É que também não dá pra você ser muito... Como é que é? Você não tem como ser muito... ajeitado numa fantasia dessa, né? Você meio que fica desequilibrado mesmo naturalmente nessa fantasia aí.
pelo coitado. E que talvez explique Você não tem muita coordenação motora, é isso que eu queria dizer, numa fantasia dessa. inclusive porque nós amamos o dolinho. O dolinho é desajeitado, o dolinho é tosco. E o dolinho, se estivesse no Japão, seria kawaii. O fofo é um produto que pode vender pra todas as audiências. E se você não viu o problema nisso, vamos ser mais claros. Esse aqui são os gigantescos porta-helicópteros da Caraca, tem uma Harmona aqui e um anime. Força de Autodefesa do Ô, imagina estar com a bomba nuclear com um desenho do Pikachu. Ia ser louco. Japão, que metralham gente, mas de jeito tão fofo, tão kawaii. Lembra que eu falei da carta de rendição lá no começo do vídeo? Ninguém falou nada sobre eles serem sanguinários de maneira kawaii pelo mundo. Esse sentimento de suavização e diversão em torno do exército parece até um deboche pra lidar com as questões mais tensas com a China e Coreia. Então, no começo dos anos 2000, alguma coisa precisava ser feita pra recuperar essa força do kawaii, tirar ela da coisa apenas da prostituição e tornar ela de novo um produto vendável. E só um personagem seria capaz de trazer a força do Japão de volta pro mundo mais uma vez. O Mario. Que Mario? O Mario da Nintendo, claro. Aplicando mais uma vez a tática de Musokiseki, o Mario é a mistura de um italiano branco, feito ao formato japonês, kawaii, mas com personagens medievais, princesas em seus castelos totalmente europeus, com uma visão americanizada. A Nintendo, nessa época, abriu as primeiras franquias nos Estados Unidos e na Europa, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Sakura Card Captors, todos dentro da lógica kawaii. E é claro, o principal deles, Pokémon, cujo personagem principal, um rato amarelo gordinho, das bochechas rosadas e que, ao mesmo tempo, é pistola pra caralho e mata todo mundo. É a partir dessa época... Ele não mata, ele só deixa em coma. E ele tá usando a camisa do Pikachu aqui. Inclusive, que o governo satanista japonês passa a oficializar essa estratégia enquanto economia para salvar o país. E não coincidentemente, também é essa época que aqui no Brasil começam os eventos de anime. Tudo é política, meus amigos. Tudo é política. Em 2011, após as tragédias que assolaram o país lá do tsunami, você deve lembrar disso, o Japão mudou ainda de estratégia e lançou uma outra coisa, o chamado Cool Japan Strategy, para transformar, como diz o nome, o Japão em culinária, conteúdo, tudo do Japão passou a ser essa mistura entre o fofo e o tecnológico, aquilo que tinha sido construído décadas antes. Então eu poderia ficar aqui horas fazendo essa digressão e mostrando a dialética do kawaii, mostrar todas as tensões positivas e negativas que tem o conceito. E aí é que tá. O que os autores que estudam o kawaii mostraram no final das contas é que o kawaii é um paradoxo. O kawaii é um dilema pro Japão. Surgiu impulsionado por mulheres e estudantes querendo quebrar estereótipos e padrões sociais, ao mesmo tempo que foi apropriado pelo governo para gerar uma estética submissa e imbecilizadora. Ao mesmo tempo que questionou o status quo do Japão, também foi usado para aprofundar as desigualdades do capitalismo tardio japonês. Auxiliou mulheres a tomarem seu espaço e conquistarem o mercado de trabalho de forma empoderada, ao mesmo tempo que também incentivou a hipersexualização infantil e acabou gerando coisas bem tenebrosas. Então, por último, para você que quer manter a estética kawaii, torne o kawaii subversivo novamente. A revolução será kawaii, ou não será. Sobrou uma última ponta nesse vídeo que você deve ter notado. Eu deixei passar de propósito e não mexi muito na parte de sexualização infantil e fetichização criada a partir do kawaii. Isso porque isso exigiria um episódio à parte. Essa infantilização é usada muito até hoje na indústria do mangá e do anime. E pra isso, nós vamos fazer um episódio especial. E o próximo episódio, segura você aí e não fica pistola não, tá? É sobre você, os otakus. Não é sobre mim não. Então tá suave. Pode fazer aí que eu não sou não. Só tem uma última coisa. Eu preciso te lembrar que o Normose tem custos. E não são baixos não, viu? Você deve ter percebido que esse episódio foi um episódio especial. Que a gente se dedicou, foi à rua, gravou com professores, gravou com pessoas, viajou até São Paulo pra ter todas as imagens que você viram aqui no vídeo. Então, por favor, se você quer manter essa qualidade do nosso trabalho, nos apoie. Assine o nosso Catarse, que é o que tá fazendo tudo isso aqui existir. Ou se você não tiver a possibilidade financeira, não tem problema. Só participa com like, com inscrição, com sininho e... Muito bom, mano, esse vídeo aí. Muito bom. Tá aí, mano. Tudo é política, né? Bizarro. Vídeo interessante. Mano, é aquilo que eu falei, né? É tudo muito bem pensado. Chat.